Olá, meu nome é Rafaela. No Pod Transcrição, trataremos da doença silenciosa, a diabetes. O Brasil é o quinto país no ranking de diabetes no mundo, com maior incidência nos adultos entre 20 a 79 anos, de acordo com o Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Olá a todos e todas, sou Vilma Loreto, estou aqui de novo com vocês e um prazer enorme receber aqui Rafaela para conversar conosco sobre esse tema importantíssimo. Sobre a diabetes, não podemos deixar de considerar que se tornou um grande problema de saúde pública nos dias atuais. Mas você sabia que o registro mais antigo está em papiros no Egito, de 1552 a.C.? Não sabia. Muito antigo seu descobrimento. Então deve estar tudo esclarecido sobre ela. Hoje, até podemos ter mais informações sobre ela, mas antes das duas últimas décadas do século XIX, médicos e cientistas não tinham nem sequer certeza de sua origem. Inicialmente, pensava-se que decorria de problemas nos rins. Depois, postulou-se que a diabetes poderia ter sua origem em alterações no pâncreas. Você sabe a conexão do pâncreas com a diabetes? Eu sei que o pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago e seu trabalho é identificar os níveis de glicose no sangue, ou como tratam taxa de glicemia, e através de células especiais, denominadas de células beta, regular estes níveis produzindo o hormônio chamado de insulina. Correto. A insulina que você citou é um marco na história da medicina. Em 1921, o cirurgião canadense Frederick Banting, junto com o estudante Charles Best, descobriram que ao aplicar extrato pancreático em cães diabéticos ocorria a redução na glicemia. Um ano depois, os pesquisadores aplicaram o mesmo experimento em um adolescente que se tratava no Hospital de Toronto. Mas os resultados não foram favoráveis, pois houveram diversos efeitos colaterais e o experimento foi interrompido. Professora, e o que aconteceu depois? Como sempre, a ciência avançou, e com o auxílio de um outro pesquisador, o James Collip, houve o refinamento desse extrato pancreático que purificou a insulina. Então, o teste foi retomado e as injeções seguintes no mesmo paciente fizeram a glicemia diminuir drasticamente. Incrível, professora! Como estes avanços progridem em conjunto na ciência. E hoje temos a produção de insulina em escala industrial, que foi desenvolvida através da técnica de DNA recombinante, que é a inserção de um gene de outro organismo produtor desta proteína através da engenharia genética, unindo vários processos que permitem a manipulação dos genes de micro-organismos. No caso da insulina, são usadas as bactérias geneticamente modificadas para a produção, já que estas se multiplicam muito rápido e expressam todos os genes presentes no seu DNA circular. Exatamente. A relação da insulina com a diabetes varia e, por conta disso, existem manifestações diferentes da doença. Para fins de estudo, houve a divisão em tipos de diabetes. Você saberia pontuá-los? Sim, mas isso é assunto para o próximo bloco. Isso, daqui a pouco a gente continua com o nosso próximo bloco. Estamos de volta com mais um bloco acerca do tema diabetes, doença silenciosa. No bloco anterior, pudemos entender um pouco sobre a origem dessa doença, órgão relacionado e sobre o hormônio da insulina. Neste bloco, vamos tratar sobre alguns tipos de diabetes. Normalmente se ouve falar mais no tipo 1 e 2, mas há outros tipos. Não é, professora? Sim, é verdade. Nós conhecemos mais, né, a diabetes tipo 1 e tipo 2, também conhecida como DM1 e DM2, mas também temos a famosa diabetes gestacional, por exemplo. A senhora poderia falar um pouco sobre esses tipos de diabetes? Sim, Rafaela. Bom, vamos começar, né? A diabetes do tipo 1, ela é mais comum em crianças.
Normalmente você encontra nessa faixa etária crianças, adolescentes, adultos jovens, e ela se caracteriza por ser uma doença autoimune. Nesse tipo, as células beta, como dito no bloco anterior, passam a serem atacadas pelo nosso sistema imunológico e, consequentemente, há problemas na produção da insulina. Temos aí uma estatística, né, de 5 a 10% dos pacientes que têm diabetes estão enquadrados nesse tipo. Temos também a diabetes tipo 2, a DM2, que acomete a maior parte da população adulta. Eventualmente, a gente pode ver ela atingindo algumas crianças, mas é mais comum na idade adulta. Ela é mais caracterizada como sendo uma doença multifatorial. No caso da DM2, a gente tem uma baixa produção do hormônio da insulina. Temos também a diabetes gestacional. Como o nome indica, ela é bem prevalente em mulheres durante o período da gestação. E essa diabetes ela pode trazer consequências para o desenvolvimento do feto, né, do bebê ali em formação, levando a, por exemplo, casos de obesidade infantil, crescimento excessivo e também desencadeamento de diabetes nesses pacientes na vida adulta, porque o feto passa a ser exposto a grande quantidade de açúcar quando do seu processo de formação. Sabe, professora, fiquei bastante curiosa ao ouvir a senhora falar. A diabetes tem uma causa genética. Sei que dentro de cada ser vivo existe um conjunto de informações no núcleo de células, dizendo como elas devem crescer e funcionar. Um livro de receitas que denominamos de genoma. Neste livro existem algumas receitas as quais denominamos de genes e que juntos formam uma estrutura chamada DNA. Essas receitas podem ser herdadas de pai para filhos, ou seja, ter um parente próximo com a doença aumenta consideravelmente as chances de desenvolver a doença. Entretanto, muitas pessoas com manifestação da doença não possuem o histórico familiar conhecido. E só porque uma pessoa herda um gene relacionado à diabetes não significa que desenvolverá a doença. Para que ocorra a manifestação nos indivíduos predispostos, outros fatores estão relacionados, tais como a ocorrência de infecções virais, a alimentação do indivíduo, deficiência que ele pode ter de vitamina D e outros. Ou seja, então, esse conjunto de fatores estão relacionados com a natureza multifatorial que essa doença possui. Então, além dos fatores genéticos, que inclusive podem estar relacionados não com a ação de um único gene, mas de vários genes, também com a ação de vários fatores do ambiente, como eu mencionei aqui. Nossa, agora consigo entender o motivo pelo qual a diabetes tipo 1 está relacionado mais com o fator imunológico e diabetes tipo 2 com receptores de insulina. E como é que é fabricada a insulina, professora? Olha, dentro da biotecnologia, ela pode ser produzida por uma técnica conhecida como técnica do DNA recombinante. Técnica do quê? Do DNA recombinante. Como é que nós desenvolvemos essa técnica, né? Selecionando um gene de um organismo específico, como, por exemplo, de uma bactéria, que possui nesse gene a receita que determina a produção da proteína insulina. Podemos, assim, isolar esse gene e inserir ele em outro organismo que não o possui. Por exemplo, selecionando o gene da insulina e, como eu falei, inserindo na bactéria. Desta forma, a bactéria irá produzir a insulina, que vai, né, a bactéria, por se multiplicar com uma extrema rapidez, vai produzir uma boa quantidade e rapidamente. Ah, é o que conhecemos como engenharia genética, não é? Exato, Rafaela. E além de aumentar a velocidade de fabricação, também diminui os custos de produção, o que permite uma redução bem considerável do valor do produto, e assim que mais pessoas possam ter acesso a ele do ponto de vista financeiro, né? Uau! Informações extremamente importantes e que eu pouco tinha conhecimento. E acredito que
todos também. Então, encerramos aqui e nos vemos na próxima síntese de informação do seu Pod Transcrição com entrevista ao especialista. Olá a todos e todas, então sejam bem-vindos à continuação do nosso episódio sobre a diabetes, agora conversando com a professora Milena Freire sobre esse tema. A professora Milena Freire, ela atua no Centro Universitário do Rio São Francisco, a Unirios. Então, Milena, seja muito bem-vinda aqui à conversa conosco, e sei que você também ainda é estudante de doutorado, né, da nossa Universidade Federal de Pernambuco, então se sinta ainda mais apertado ainda esse abraço, porque você tem uma conexão muito grande já com a gente. Eu que agradeço pelo convite, professor. É uma honra estar aqui hoje com vocês, conversando sobre um tema tão importante e tão atual. Isso, né? E Rafaela está aqui de novo conosco, né? Olá, Rafaela. Olá, professora. Olá a todos, todas. Olá, doutora já, Milena Freire. Certo. Então, Milena, assim, a primeira coisa que eu queria que você falasse, como foi, né, o seu início de conexão com esse tema da diabetes? Bem, Vilma, o meu contato com essa temática, ele surgiu ainda durante a graduação, visto que eu sou formada na área de biomedicina e estava inserida dentro da rotina laboratorial, então eu tinha um contato muito grande diariamente com pacientes que estavam em busca de um diagnóstico ou até mesmo em um controle já dessa patologia. Então, eu via frequentemente dentro da rotina, por exemplo, pacientes com suspeitas de um diabetes gestacional, ou um paciente mais idoso que já estava com a suspeita de diabetes em busca de um diagnóstico mais eficaz desse problema. Além disso, hoje, lecionando, eu atuo na área de patologia geral. Então, eu converso muito com os meus alunos sobre essa doença e outras várias doenças que estão aí em ascensão dentro do nosso cotidiano. Que ótimo. Tenho algumas dúvidas e gostaria de poder tirar com você, se for possível, né? Assim, eu sei, falamos até no roteiro inicial, né, uma conversa inicial que tivemos, sobre alguns tipos de diabetes, que seriam as mais conhecidas, tipo 1, tipo 2, gestacional. E eu gostaria de saber se você teria como falar para mim, tirar algumas dúvidas sobre outros tipos que são mais frequentes também e encontrados de tipos de diabetes. Bem, Rafaela, etiologicamente, nós costumamos dizer que existem 3 tipos de diabetes principais, certo? O tipo 1, o tipo 2 e o gestacional, como você bem citou. Mas muitas pessoas não conhecem ou até mesmo passa despercebido que dentro dessa grande classificação existem subclassificações. Por exemplo, no diabetes tipo 1, ele pode ser subdividido em 3 tipos, certo? O tipo 1A, que é o diabetes autoimune, aquele onde o nosso sistema imunológico ele vai atacar nossas próprias células, especificamente as células beta, levando à destruição dessas células e, consequentemente, a uma ausência na produção de insulina. Ainda dentro do diabetes tipo 1, nós temos o tipo 1B, que é considerado o idiopático, ou seja, ele não tem uma causa definida, especificamente definida. Muito se fala na literatura que, por exemplo, infecções virais podem levar ao surgimento desse tipo de diabetes, e isso porque infecções, por exemplo, com enterovírus, rotavírus, causa também a destruição dessas células beta, visto que são vírus que possuem um maior tropismo por essas células. E um outro tipo, que muitas vezes tem um diagnóstico extremamente errôneo, que é pouco falado, é o do tipo LADA, que é o diabetes latente autoimune, que surge no adulto. É muito difícil nós observarmos dentro do cotidiano, por exemplo, um adulto acima de 40 anos que vai ser diagnosticado com diabetes, e esse diagnóstico vai se dar para um tipo 1, por exemplo, um diabetes autoimune. Né? Nós não costumamos ver isso dentro da nossa realidade, mas hoje já se sabe que existem testes específicos, como, por exemplo, a dosagem de autoanticorpos, que pode
dizer com maior precisão qual é esse tipo de diabetes. Então, às vezes, esses pacientes adultos que são diagnosticados com diabetes, eles se enquadram no tipo 2. Por quê? Porque o diagnóstico ele não foi feito de uma maneira tão precisa, mas mal sabe que a causa etiológica, o fator principal que está levando ao surgimento daquele diabetes é autoimune. Então, ele se enquadraria dentro do diabetes tipo 1, no subtipo LADA. É algo que nós não costumamos ver tão frequente na nossa rotina. Entendi. E obrigada, porque de fato só ouvimos falar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e é muito interessante esses subtipos. E outra dúvida, se uma pessoa está desconfiada de possa ter essa doença, o que ela deve fazer ou quais profissionais você indicaria que ela poderia estar buscando para poder verificar se de fato possui ou não essa doença? Inicialmente, um paciente que suspeita diabetes, dependendo da suspeita, por exemplo, a doença ela pode surgir de uma forma lenta e progressiva, como, por exemplo, o diabetes autoimune. A destruição dessas células ela é progressiva e o paciente ele só vai começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas quando 80% dessas células beta estiverem destruídas, ou seja, aquela sintomatologia clássica, né? Os 4P. Poliúria, polidipsia, polifagia e uma perda de peso excessiva. Então, se ele observa essa sintomatologia, tanto no 1 como no 2, o indicado é que ele procure um endocrinologista, certo? Para poder solicitar, fazer a dosagem hormonal, assim como exames mais básicos, como, por exemplo, uma glicemia. Após isso, ele é encaminhado para um laboratório e é feito os testes de triagem. Quais são esses testes que nós realizamos na clínica para dar um diagnóstico? O mais comum é a glicemia de jejum, mas esse não é um teste utilizado para confirmação diagnóstica, certo? Nós temos a glicemia de jejum, recomendado é que ela seja feita com pelo menos de 8 a 12 horas, esse paciente em jejum. Nós temos a hemoglobina glicada, que sim, dentre os testes, ele é o mais recomendado. Por quê? Porque ele possibilita avaliar um perfil antecedente à realização daquele exame. Por exemplo, de 60 a 90 dias, como era a rotina daquele paciente com relação aos seus hábitos alimentares. Então, por exemplo, as pessoas têm suspeita, aí vai lá, vou fazer o teste semana que vem. Essa semana eu não vou comer açúcar, não vou comer carboidrato, vou melhorar a alimentação. Só que eles não sabem que existe um método diagnóstico que possibilita fazer essa avaliação de uma forma mais precisa, uma vez que essa glicose se liga de forma irreversível a uma fração da nossa hemoglobina. Então, ela consegue ser dosada por um período bem maior. Além de testes como, por exemplo, a curva glicêmica, que é o TOTG, que é o teste de tolerância oral à glicose, onde aquele paciente ele vai ser submetido a uma alta carga de glicose, especificamente 75 gramas de glicose, um líquido extremamente doce que muitas vezes as pessoas não conseguem consumir para realizar esse diagnóstico. E essa dosagem ela é feita de forma fracionada. Muitos laboratórios padronizam, por exemplo, 30, 60, 120 minutos, mas às vezes o médico pede de forma específica, então isso varia muito e o laboratório tem que adequar a realização do teste com a solicitação médica. Isso possibilita o quê? Avaliar, por exemplo, se nesses tempos pré-determinados, o paciente está conseguindo pegar e transportar aquele excesso de glicose que foi consumido para dentro, que está na corrente sanguínea, para dentro da célula. Quando isso não ocorre de forma satisfatória, né, já se pode se encaminhar para um diagnóstico de diabetes. Então, esses são os 3 testes básicos realizados na clínica, além dos autoanticorpos que são dosados, como, por exemplo, anticorpos anti-insulina, anti-ilhotas pancreáticas, que são anticorpos específicos. Por exemplo, se um paciente ele nunca recebeu a aplicação exógena de insulina, e você vai fazer a dosagem de um anticorpo anti-insulina, e você vê que ele tem anticorpos circulantes, autoanticorpos contra a insulina no organismo dele. Então, isso pode dizer o quê? Que ele está produzindo, né, anticorpos reativos que estão destruindo,
né, esse hormônio dentro do organismo. E essa destruição leva ao quê? A uma ineficiência dele. Então, ele não consegue exercer a sua função, que é o quê? De uma forma bem simples, para mais simples e didática possível. A insulina, ela funciona como, por exemplo, a fechadura de uma porta na nossa célula, onde ela abre essa porta para que a glicose entre na célula e gere energia para as nossas atividades diárias. Então, se você tem anticorpos que está destruindo essa insulina, ela não vai estar desempenhando essa função. E esses autoanticorpos, eles são mais dosados quando se desconfia de um diabetes tipo 1, né? Um diabetes autoimune. Entendi. Já que você adentrou em insulina, se me permite perguntar, quais as técnicas de produção de insulina atuais? Falamos anteriormente sobre o DNA recombinante, mas se você puder falar um pouquinho dessa técnica e de outras que possam existir, dessa produção de insulina. Então vamos lá, a doutora Vilma me encontrou por meio de um artigo que eu falo de uma metodologia de edição gênica, o CRISPR-Cas9, que é uma metodologia bastante promissora, além das que já temos para a produção de insulina. E essa técnica, ela visa o quê? Ela visa pegar células mesenquimais pluripotentes do próprio paciente e transformá-las em células produtoras de insulina. A literatura ainda não aborda de forma muito detalhada como esse processo ocorre, mas os estudos que tem, eles falam o seguinte: é feito a coleta dessas células mesenquimais do paciente, por exemplo, o paciente já diabético, já tem a patologia instaurada, podem ser células não hematopoéticas, células do tecido adiposo, então é feita a coleta dessas células, é feito esse processo de transformação fora do organismo, onde é clivado a região promotora desse gene presente nessa célula pluripotente e a transforma em uma célula produtora de insulina. Quando essa célula é transformada, ela é reinserida nesse paciente, pode ser tanto de forma subcutânea como de forma sistêmica. E essas células que voltam para o organismo, elas vão conseguir produzir essa insulina de forma autóloga nesse próprio paciente. O que tem são estudos assim in vitro com camundongos, não tem estudos, por exemplo, realmente com seres humanos ainda, mas é algo que a gente vê dentro da genética, dentro da edição gênica, que pode sim futuramente se tornar um possível método de produção de insulina, digamos que de uma forma mais simples, mas a edição gênica inserida nesse contexto ela ainda é bem complexa. Milena, deixa eu aproveitar um pouco, que justamente esse é um dos pontos que a gente tem que entrar, já que é a tecnologia mais recente, né, que a gente tem. Existiram outras, ainda existe outras em funcionamento, mas a edição ela é mais recente. Então, como você falou, ela está ainda na fase do estudo para camundongos. Não tem ainda nenhum estudo para humano, não é isso? Isso. Pelo menos nos estudos que eu pude ver e avaliar, ainda não chegou a ser feito realmente testes em seres humanos. É como se fosse uma prototipagem do que pode ser feito futuramente em seres humanos. Isso. E a técnica, ela serviria só para a gente fazer edição, ou, por exemplo, ela pode ser também utilizada como diagnóstico? Vilma, pela literatura, até o momento, realmente só para edição dessas células. Eu não observei nada falando referente ao processo de diagnóstico, já que vai estar sendo utilizado naqueles pacientes que não têm essa produção de forma nenhuma de insulina ou uma produção deficiente para melhorar esse processo. Então, ele já viria com um diagnóstico previamente feito, mas com relação ao diagnóstico com a técnica, não. E o que é que você considera de mais vantajoso dessa técnica, caso ela realmente venha a ser utilizada nos seres humanos? Assim, com relação à vantagem, eu acredito que seria a eficácia, mas ainda, por exemplo, os estudos eles não mostram que, por exemplo, essa edição gênica seja algo que
ao inserir essas células produtoras de insulina no organismo, seja algo que dure muito tempo, ou que dure, por exemplo, a ação dessas células, elas perpassem semanas, meses ou a vida. É algo que tem que ser feito, digamos que frequentemente, essa aplicação dessas células transformadas nesse paciente. Então, isso seria uma desvantagem. Por quê? Porque teria que ficar sempre fazendo essa coleta, essa alteração gênica, essa inserção. Então, isso é um pouco mais desconfortante para o paciente do que, por exemplo, a aplicação das insulinas comerciais que nós já temos, e já é muito bem pautado a sua ação, né? Se ela tem uma ação rápida, uma ação mais lenta. Então, os estudos, eles não mostram, não nos dizem ainda, por exemplo, que essa técnica vai fazer com que essas células geneticamente alteradas propiciem a formulação de uma insulina de ação lenta ou duradoura. Ainda não há evidência sobre isso. Então, acredito que é uma técnica vantajosa. Por quê? Porque vai estar utilizando células do próprio paciente, mas em relação à questão de aplicação, eu acredito que é algo que a gente ainda tem que avaliar muito, porque, querendo ou não, é algo que leva a um desconforto para quem está sendo submetido a esse método de tratamento. Certo, entendi. Então, por ser um período recorrente, né, de colocações dessas injeções, o que vai ter, isso aí tem esse lado negativo. Você sabe me dizer se, fora esse propósito da gente ter o estudo da edição para diabetes, tem alguma edição que já está sendo feita aqui no Brasil para alguma outra doença e que ela tem se mostrado vantajosa? Porque acredito que, se tem já exemplos desses, se a diabetes, para o controle da diabetes, a questão de você ter edição focando nela, isso pode favorecer, né? Que mesmo sendo um pouco desvantajoso, a gente possa ter pacientes que consigam fazer esses tratamentos. Vilma, eu acredito que tem. Agora, te citar uma doença especificamente que está sendo utilizada nesse momento, eu não me recordo. Mas já se fala muito. Por exemplo, na minha área, né, área de diagnóstico, o caso das leucemias, que são doenças que a gente sabe que é algo que não tem cura e tem um tratamento. Então, eles também avaliam essa possível aplicação de uma terapia dessa modalidade para o tratamento. Mas, ademais, eu realmente não consigo te dizer outras doenças que já utilizam essa técnica aqui no Brasil, não me recordo de fato. Certo. E, Milena, deixa eu focar um pouco, voltar um pouco para a questão do que a gente tem. Eu achei muito, muito importante quando você falou que há casos de diabetes no adulto que poderia ser identificada como um aqueles subtipos de DM1, por exemplo. A DM1, ela tem uma forte, né, caracterização genética, e está muito relacionado com genes do sistema imunológico. Você poderia falar um pouco mais dessa genética? Que genes são esses? Com certeza são genes que inicialmente não têm uma relação, a gente não pensa que eles têm uma relação com a diabetes, mas que estão envolvidos. Então, quando nós falamos de diabetes tipo 1, por ser uma doença autoimune, ela tem uma questão ambiental, imunológica e genética muito forte. Porque, assim, hoje nós sabemos que a epigenética é algo que está se tornando cada vez mais frequente dentro do nosso contexto. Então, se você já tem uma predisposição para um desenvolvimento de diabetes tipo 1, mas você acelera essa predisposição, isso pode surgir de uma forma muito mais rápida do que o que ocorreria. A literatura mostra que o cunho genético ele só foi associado ao diabetes tipo 1 após conhecer como esse sistema imune age e quais são os componentes desse sistema imune que leva ao desenvolvimento dessa autoimunidade. Hoje, existem muito bem pautados quais são os genes que estão relacionados com o surgimento dessa patologia, especificamente o HLA, que é o antígeno leucocitário humano, que é uma molécula que está presente no nosso sistema imune e que faz o que de fato? Nós conhecemos popularmente como MHC, mas no ser humano
é tido como HLA. Essa é uma molécula de apresentação de antígenos para os nossos linfócitos, tanto os linfócitos TCD8 quanto os linfócitos TCD4. Mas quando nós partimos para diabetes tipo 1, o cunho da autoimunidade ele está mais relacionado com os linfócitos TCD4. E por quê? Porque o HLA ele é uma molécula subdividida em 3 classes: HLA do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Mas a tipo 2, especificamente, é a que vai atuar nesse processo autoimune, ou seja, alterações gênicas na molécula HLA do tipo 2, especificamente alterações na subdivisão DR e DQ, que são os alelos. Esse HLA está presente no nosso cromossomo 6. Então, se há alteração em alelos específicos, em regiões específicas desse cromossomo, especificamente o DR e o DQ, esse paciente ele tem uma maior predisposição ao desenvolvimento desse diabetes. Isso ocorre por quê? Há uma falha no processo de reconhecimento do que é próprio e do que é não próprio do organismo. Porque quando nós falamos antígeno, antígeno já é estranho ao organismo. Então, o nosso corpo, no processo de maturação antigênica, no desenvolvimento da nossa imunidade, ele já consegue reconhecer o que é próprio e o que é não próprio. Por isso, nós temos a tolerância imunológica. Então, no caso dessa autoimunidade, essa tolerância imunológica, ela é quebrada. Quando ela é quebrada, o nosso corpo ele não consegue reconhecer o que é estranho e o que é próprio. Então, ele começa a atacar nossas células de defesa. Nesse caso, começa a atacar essas células beta, leva a um exacerbado processo inflamatório. Por quê? Porque diversas células elas vão estar atuando ali, como, por exemplo, as células apresentadoras de antígenos, que tem a molécula de MHC classe 2, e essa molécula há uma alteração gênica, então isso propicia uma maior suscetibilidade ao surgimento desse diabetes. Então, quando o paciente ele tem contato com processos infecciosos recorrentes, ou muito ainda na infância, às vezes o surgimento dessa patologia ela é muito mais precoce. Por quê? Porque esse sistema imune ele começa a atacar essas suas próprias células e a sua genética ela ainda contribui para isso. Por quê? Porque você tem uma deficiência nesse HLA do tipo 2 especificamente, que atua apresentando nossas células, os antígenos, que seriam estranhos, mas nesse caso são as nossas próprias células para os linfócitos TCD4, e esses linfócitos fazem o quê? Destroem essas células que são próprias do nosso organismo. E quando há essa destruição dessas células, surge a doença de fato. Então, a genética, a principal, quando a gente fala diabetes tipo 1, seria o HLA, o sistema HLA do antígeno leucocitário humano. Ótimo, eu acho que é bem importante a gente ter essa noção de como que é essa origem aí genética, do que tem essa resposta imunológica. Agora a gente vai se encaminhar para o bloco que a gente considera assim um pouco mais o lado social, né, que o nosso podcast tem. Então, assim, a gente com certeza entendeu bastante coisa sobre o tema da diabetes, mas aí vem uma pergunta importante. Primeiro, os pacientes que têm diabetes diagnosticada, ou aqueles que até estão numa situação, pode ser que eu tenha, está um diagnóstico, aquela situação, estão num limbo ali, digamos, nesse momento, o que é que você pode nos dizer assim? Há uma boa perspectiva de que eles possam seguir a sua vida controlando as suas taxas de glicemia, com aplicações de insulina ou não? Como é que você vê essa perspectiva? Vamos lá. Quando eu estava me preparando para o podcast hoje, eu fiquei pensando, será que existe um tipo de diabetes mais perigoso? Vocês acham que existe? O diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional é um mais perigoso que o outro? Qual é o mais letal? Na verdade, gente, como a Vilma perguntou, não existe um diabetes mais perigoso. Não é porque você desenvolveu um diabetes do tipo autoimune que ele vai ser pior do que um diabetes tipo 2. O pior tipo é aquele descontrolado, quando você não consegue manter seus níveis de glicemia adequado. Então, esse é o principal fator de risco para por exemplo, um coma e posteriormente a morte.
Mas como Vilma perguntou, é possível sim manter uma qualidade de vida adequada pacientes que têm diabetes, desde que eles consigam controlar esse diabetes. Nós sabemos que o tipo 1, ele é algo que realmente necessita da aplicação de insulina, porque seu organismo ele não produz de forma nenhuma. Então, não tem como, eu vou fazer um exercício físico, vou melhorar a alimentação e vai controlar a glicemia. É impossível. Então, o paciente que é diagnosticado com tipo 1, ele sabe que a qualidade de vida dele vai ser mantida se ele fizer o tratamento de forma adequada, que é essa aplicação diária. Normalmente, os pacientes fazem 2 aplicações durante o dia, e isso varia muito com o protocolo que o médico passa. Já quando nós falamos em qualidade de vida do diabético que é diagnosticado com tipo 2, inicialmente, ele, quando, por exemplo, tem ali um pré-diagnóstico, e nós podemos falar assim, né? Quando ele está se encaminhando para um desenvolvimento de diabetes, ele tenta controlar isso como? Ele tenta manter essa qualidade de vida como? Com alimentação, exercício físico, se for um paciente obeso, isso influencia muito, principalmente porque o processo inflamatório leva à resistência à insulina. Então, ele tenta controlar esses fatores predisponentes para ver se melhora a condição clínica. Caso não, e seguir para um diagnóstico de diabetes, ele vai ser submetido a um tratamento. Esse tratamento, inicialmente, ele pode ser feito só com hipoglicemiantes orais, que é o mais comum de observarmos. Mas, por exemplo, se esses hipoglicemiantes orais eles não estão sendo suficientes, ele vai ter que tomar insulina, assim como o diabético tipo 1, né? Então, a qualidade de vida, a forma como você vai conduzir essa patologia diz muito sobre o que você quer, né? Se você quer ter uma qualidade de vida boa, você tem que ter uma alimentação boa, tem que praticar exercícios, independente do tipo, mas tentar manter uma qualidade regular da sua alimentação para que os seus níveis glicêmicos eles estejam adequados e seu organismo ele consiga funcionar de forma fisiológica normal e muito bem, mesmo você tendo a patologia, porque hoje nós sabemos que, por exemplo, o principal fator de risco não é você ter somente o diabetes, mas são as complicações que ele traz, né? As complicações que essa patologia traz é o que mais causa mortalidade no Brasil. E eu fico assim abismada quando nós falamos em questão epidemiológica, porque não, diabetes é uma doença básica tranquila. Gente, ela é a 3ª doença que mais mata no Brasil. Então, assim, é algo que tem tratamento, que você consegue controlar, que você consegue ter uma qualidade de vida. Muitas vezes as pessoas não aceitam o diagnóstico, é muito demorado para você conseguir aceitar que você vai mudar a sua rotina para conviver com aquela patologia, mas é muito pior quando você não aceita e entra nesses índices de mortalidade, né? Principalmente decorrente das consequências que traz. Isso, Milena. E, assim, tem uma outra coisa que muita gente, né, sempre se pergunta. A pessoa olha para a família e lembra-se, minha avó, que mora até no interior, ela tem diabetes. Meu pai, o filho dela, também já está se encaminhando para um diagnóstico fechado, né, de diabetes e já está apontando aí em vários exames o aumento da sua taxa da glicemia. Eu tenho um risco maior de ter a diabetes? O que é que você pode falar, Milena, em pessoas que podem se questionar dessa maneira? Quando nós falamos em parentesco de primeiro grau, o risco para desenvolver diabetes ele aumenta muito. Assim como quando nós falamos também em gêmeos monozigóticos, diferente dos gêmeos dizigóticos, que as chances existem, mas são bem menores do que os monozigóticos. Então, quando nós temos um histórico familiar de diabetes, sim, existe uma maior predisposição para que você tenha. Isso não quer dizer, minha família, meu pai é diabético, eu vou ter diabetes. Não é bem assim que funciona. Você pode ter e você pode não ter. Nesse quadro, nesse caso, se encaixaria as questões epigenéticas, né? Assim, que é algo que nós sabemos que o fator da influência ambiental junto com a nossa genética é algo que pode desencadear muito mais cedo ou muito mais tarde essa patologia. Então, por exemplo,
como Vilma falou, a família dela já tem um histórico de pacientes com diabetes, um diagnóstico muito bem comprovado. Ela tem chance? Vamos dizer que 50% sim, 50% não. Isso vai depender de como ela esteja conduzindo esse estilo de vida dela, né? A genética tem um cunho importante, mas também os fatores ambientais aqui você está inserida influencia no processo de desenvolvimento da diabetes. A gente pensa, não, imunidade, ela só está... Imunidade genética está relacionada somente ao tipo 1, certo? Mas quando nós falamos de genética, o tipo 2 também tem influência, certo? Hoje, assim como no tipo 1, alterações no antígeno leucocitário humano que aumentam a predisposição, quando nós falamos no tipo 2, existem alterações como, por exemplo, os polimorfismos, especificamente os polimorfismos simples. Eles estão bem relacionados com o surgimento do diabetes. Especificamente, a literatura mostra que o gene CLC30, ele está alterado em pacientes do tipo 2 que apresentam diabetes, ou seja, ele está suprimido. Há uma deleção desse gene em pacientes que têm diabetes tipo 2. E esse gene, ele atua o quê? Ele atua na insulina. Ele ajuda na produção dessa insulina. Ele funciona como um sinalizador para que essa insulina desempenhe sua função. Quando a glicemia, quando você come e a glicose entra na sua corrente sanguínea, ela sinaliza para que a insulina atue e essa glicose entre na célula. Então, quando você tem um polimorfismo nesse gene, essa insulina ela não consegue reconhecer que entrou glicose na sua corrente sanguínea e essa glicose ela não entra nessa célula. É como se esse polimorfismo no gene CLC ele levasse a uma deleção desse gene em pacientes que têm diabetes tipo 2. Então, a gente vê que a genética ela também é bem forte nesse tipo da doença. Então, se você tem histórico familiar, o risco ele é muito maior, mas se nós pudermos dividir, seria 50% genética e 50% influência ambiental. Então, a gente tem que cuidar do que podemos, né? Nós não podemos alterar nossa genética, mas nós podemos tentar controlar os fatores de riscos, né, que são modificáveis. A gente não controla fatores de riscos não modificáveis, por exemplo, genética, nossa idade, predisposição, mas, por exemplo, nossa alimentação, exercício físico, consumo de álcool, cigarro, isso a gente consegue controlar. E controlando isso, dá uma ajudinha para a genética, né? Que mesmo não sendo das melhores, tá ali bem forte e presente. Isso, Milena. E eu comecei, viu? Já comecei a me cuidar mesmo. Pelo menos já introduzi. A minha família, por exemplo, a gente gosta muito de pão. Não me privo de um bom pão doce, mas boto o integral sempre revezando. Tem integral num horário, no outro, e assim vai. E rotaciono com outras coisas também. Tenho pelo menos tentado, né? Fazer uma alimentação mais saudável, praticar esportes, não tenho esses hábitos assim com vícios, então tento fazer de alguma maneira para ajudar a genética. A gente tem que Milena, estar bom, sempre ajudando. minha última pergunta, né? Agora é o seguinte: você, como cientista, né, e tantos outros cientistas que trabalham nos seus projetos, quer sejam para concluir os seus cursos, mas projetos que vão ser importantes de resposta, né, social, que é isso que a sociedade também quer de nós, que a gente possa ter algum tipo de resposta ou contribuição, quer seja no estudo humano, no estudo da natureza, de modo geral. Então, como você vê esses resultados que a gente já tem hoje, nesses últimos anos, nas últimas décadas, sobre a diabetes? Isso tem feito realmente uma diferença na população? E o que é que você espera que a gente ainda possa avançar no futuro? Bem, Vilma, eu acredito a ciência é algo que está sempre em evolução, né? E nós podemos ver que se não fosse a ciência, hoje essa doença ela seria considerada fatal, porque até a descoberta dos tratamentos, de como pode ser controlada, ela era uma doença que levava à morte muito rápido. Então, a contribuição das pesquisas é algo assim muito promissor, muito, muito promissor, principalmente na investigação dessa base genética, na associação
desses mecanismos que levam ao desenvolvimento da doença, porque nós sabemos que tem a suscetibilidade, mas é importante conhecer quais são os genes que levam a essa suscetibilidade, tanto no tipo 1 como no tipo 2. O tipo 2 é o que está, assim, com pesquisas sendo mais desenvolvidas. Por quê? Porque ele não... Até então, muitas pessoas não conheciam e ainda desconhecem esse cunho genético. Então, acredito que essas pesquisas, elas são extremamente importantes, porque possibilitam melhorar o conhecimento sobre quais são os fatores predisponentes, assim como melhorar os métodos de diagnóstico, que é algo muito importante, você conseguir diagnosticar a patologia de forma bem precisa, porque um diagnóstico errôneo, às vezes, pode ser devastador para a vida daquele paciente, quando nós pensamos dentro da realidade que ele está inserido. Então, como nós falamos no início, é necessário ainda avanços, mas nós já sabemos que, por exemplo, pesquisas envolvendo a edição gênica é algo que se mostra bastante promissor dentro do tratamento de diversas patologias. Eu acredito que, por exemplo, se futuramente a utilização da CRISPR-Cas9 para a edição gênica dessas células for algo que se torne realmente real, que possa ser aplicado a seres humanos, dependendo de como seja desenvolvida as pesquisas, é algo que pode mudar muito a vida da população que convive com essa doença e que muitas vezes não tem uma qualidade de vida tão adequada. Então, a ciência é algo assim extraordinário, né? Porque se não fosse ela, a gente não teria metade do que temos hoje e não saberíamos metade do que sabemos referente a essa doença. Eu acredito que é algo muito promissor, principalmente quando nós falamos na questão da engenharia genética. Isso, muito importante, né? Todos esses conhecimentos da ciência e parabenizando a todos os pesquisadores que trabalham com essas doenças que são muito prevalentes na nossa população. Rafaela, a gente vai abrir aqui o espaço final, então a gente já vai entrando. Não sei se você tem alguma pergunta ou se você ainda quer fazer um comentário final. Só mais uma pergunta, não sei o quanto você poderia me ajudar, mas você falou que é muito importante o tratamento. O tratamento é de extrema importância, seja no início, mas as pessoas que não têm um custeio, não têm um plano de saúde, você poderia me falar como eles poderiam buscar isso através do SUS? As medidas ou se esses medicamentos também são disponibilizados pelo SUS? Sim, até mesmo o diagnóstico nas unidades básicas de saúde tem esse encaminhamento para os laboratórios conveniados, até mesmo os laboratórios públicos, e o tratamento, principalmente dos hipoglicemiantes orais, eles podem ser ofertados de forma gratuita pelo SUS, além desse acompanhamento. É tanto que o tratamento ele não é voltado somente a vou tomar um remédio, ficar ali somente com o médico, é algo multiprofissional. Então, você tem que ter, por exemplo, um acompanhamento com o nutricionista, um acompanhamento com esse médico, um acompanhamento laboratorial, né, exames de rotina, por exemplo, de 6 em 6 meses. Então, dependendo da sua realidade e do quão atuante seja o SUS onde você reside, ele está ali lhe auxiliando nesse processo de tratamento. Além, por exemplo, do acompanhamento com educadores físicos, que isso é bem importante, e muitas vezes é disponibilizado de forma gratuita em algumas cidades, aqueles aulões ao ar livre que a prefeitura disponibiliza. Então, é algo muito interligado de forma multiprofissional que possibilita que esse paciente realmente tenha um tratamento que seja promissor. Obrigada. Bom, Milena, então, abro aqui o espaço final. Se você tiver algum contato, né, que os nossos ouvintes queiram entrar em contato com você, então, alguma forma de divulgação. E vou te agradecendo imensamente, né, por toda essa troca, essa fala que você teve aqui com a gente sobre o tema diabetes, um tema atual, importante, né, como você falou, entre uma das doenças mais prevalentes do Brasil e que a gente não pode esquecer em momento algum, principalmente agora nesse pós-pandemia, que a gente tem que seguir adiante com a nossa vida, então, sempre ter um hábito mais saudável e uma busca, né, por um equilíbrio com essas doenças. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É algo muito importante termos essa troca, ver diferentes opiniões sobre a temática e dizer, pessoal, que
as doenças crônicas não transmissíveis são coisas que podem ser tratadas, que esse paciente ele pode ter uma qualidade de vida boa e adequada, que não tenham vergonha de um diagnóstico, certo? É sempre melhor você conseguir fazer um diagnóstico de forma precoce do que conviver com essa patologia e muitas vezes ir a óbito decorrente de algo que poderia ser tratado. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Vilma e a Rafaela pelas excelentes perguntas, pelas colocações e dizer que estou à disposição para qualquer contribuição que possa vir a ter no podcast Transcrição. Então, muito obrigada. E aos nossos ouvintes, já sabem, né? Vocês podem ouvir o nosso episódio 1, 2, 3, quantas vezes vocês quiserem, e até o próximo episódio.